A filogeografia pode estudar além da escala de populações, como entre espécies? Sim, Denis, pode. O que acontece? Vamos lá. Quando a gente estuda um monte de espécies, você vai estabelecer um trabalho de filogenia. Mas, por exemplo, você pode fazer uma filogeografia que a gente fala comparada, quando você trabalha com espécies que ocorrem na mesma região, tá? Elas ocupam a mesma região geográfica, mas elas têm, por exemplo, histórias de vida distintas. Então, você consegue verificar como que, por exemplo, os mesmos eventos agiram de forma diferente nas espécies. Por quê? Porque cada espécie tem uma necessidade distinta. Então, não necessariamente uma glaciação vai deixar o mesmo sinal filogenético em uma espécie com uma determinada necessidade e com uma espécie com outra necessidade. Então, pode ser que uma espécie vai expandir quando aumenta a temperatura e outra vai retrair. Então, você consegue fazer essa comparação e entender o que aconteceu. Ou se essas espécies têm necessidades ecológicas muito parecidas, provavelmente elas terão a mesma resposta. Outro momento que você pode usar mais de uma espécie, quando você quer entender se você tem hibridização, se você está tendo especiação. Então, eu fiz isso com o meu doutorado. Eu queria entender a história demográfica de um gênero. Só que quando você faz isso, você precisa coletar muitas populações e não só representantes dessas espécies, entende? Porque na filogenia, às vezes a gente tem 3 representantes de uma espécie que eu quero avaliar, 2, 3 no máximo, né? Na filogeografia a gente precisa de um trabalho populacional. Então você vai amostrar diversas populações para fazer aquele estudo. Quanto mais distante for essa espécie, mais complicado fica você ancorar a sua pergunta, tá? Então, para espécies que são filogeneticamente distantes, muito distantes, por exemplo, a gente pode usar essa perspectiva da filogeografia comparada. Mas, se você quer investigar um processo de diversificação de grupos ou investigar um processo de hibridização, entender por que aquelas espécies se diversificaram, você pode com certeza utilizar a filogeografia. É só você amarrar direitinho. Como eu falei para você, no meu doutorado eu trabalhei com 3 espécies, inclusive alguns autores achavam que essas espécies não eram espécies distintas, e outros acham que são espécies distintas, e uma das coisas que eu queria resolver era essa questão taxonômica, utilizando a filogeografia como uma ferramenta para eu identificar se de fato essas 3 espécies, elas que eram do mesmo gênero, elas tinham uma independência em termos de linhagem. Então dá para você explorar bastante, desde que você tenha uma amostragem populacional que represente a distribuição da espécie, beleza?